Pronto, aí a gravação foi iniciada. Então, bem-vindos, né, a primeira OC do curso de Eletrotécnica, né, da turma 988514, né. Deixa eu já de cara compartilhar aqui a tela. Deixa eu só mostrar aqui. Então, pessoal, na aula passada, a gente já viu sobre o relatório de ocorrências, né, que a gente discutiu. Eu acredito que hoje eu vou mostrar, dando tempo, eu vou mostrar outros modelos aí de relatórios, de laudos, né, que o profissional de engenharia, o eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica, ele utiliza no seu dia a dia profissional, tá? Então, recapitulando aqui, ó, vim aqui na nossa, só um minutinho, pessoal. Aqui que eu vi que tinha algumas dúvidas aí relacionadas a. é, Só um minuto aqui. Relacionada a tipos, né, de laudos, de relatórios e, e de como enviar as atividades, né, na parte do fórum. Então, eu para responder essas dúvidas, eu falei na primeira aula, deixa eu voltar aqui. Eu estava simulando aqui o. Então, aí o que que eu posso fazer? Eu posso simular o aluno, né? Porque como eu tenho o perfil de professor, aí fica difícil eu mostrar aqui como que é a postagem, né? Foi até nessa aula aqui, ó. Foi na primeira web aula aqui que eu falei, né, sobre o eu não falei sobre o fórum propriamente dito, né, mas eu apresentei ele, as técnicas, né, de estudo em AD, né? Como que você acessa a plataforma, como envia, né? Praticamente essa aula a gente não falou nada assim, vamos dizer, de comunicação oral escrita, né? Foi a partir da segunda que a gente começou a destrinchar esse assunto, tá? Mas aí eu vi que teve algumas dúvidas aí, eu vou reforçar isso aqui para o final da aula, tá bom? Então, aí, e a última, né, foi o relatório, e hoje eu mostro alguns, né, relatórios, uns tipos de relatórios aí que o juiz, né, pede. Eu acredito que vai ser bem profícuo aí essa aula. Então vamos lá. Então a gente já falou de relatórios, né? Tem o fórum de discussão que a gente pode falar propriamente dito, mas eu estou preocupado com esse questionário aqui, né? Vamos analisar ele aqui. Eu não me lembro quantas questões que são, mas a gente pode dar uma passeada nele aqui, porque ele tem a ver mais com o material didático, né? O que você lembrando aqui, ó, você pode duplicar ele, ó, pode duplicar aqui na mesma aba. Aí você vem aqui em conteúdo do curso, né? Aqui é o SCORM, que são aqueles slides, né, automáticos que servem para você ir já estudando de forma autônoma o curso. E aqui é o link de acesso do livro, né? Que eu mostrei lá na primeira aula. O ideal é você deixar ele em duas abas, assim, porque aí você precisa ler alguma questão aqui no livro, puxar, você já olha, né? Você divide, desculpa aí, pessoal. Você divide a tela em duas, né? E aí você consegue responder. Então, hoje está difícil, viu? Passei o dia inteiro aqui, não espirrei agora.
Agora, na hora da aula, né, inventar de espirrar. Então, ó, daqui a pouquinho a gente vai no fórum 1, no fórum 2, a gente discute as questões, mas o bom é a gente já vir aqui no questionário, tá bom? Aqui, ó. Então, na hora que você entrar, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui e as questões, a questão aparece. Porque se eu não conseguisse, aí eu ia ter que simular aqui como, né, como se eu fosse o aluno aqui. Então, vamos lá, né? É, vamos nesse primeiro aqui, são 10 questões, né? Vamos aqui nessa questão um aqui, né? Qual o conceito de comunicação? É igual eu falei, ó, você vem aqui no seu livro didático, né? E faz a pesquisa, e você já, ó, tem aqui a introdução, comunicação, a linguagem verbal, linguagem coloquial, padrão, estrangeirismo, neologismo, né, que é a criação de novos termos, né, gírias, e essas gírias podem muito bem se enquadrar no regionalismo, né, gírias próprias. O regionalismo é o jeito de falar, né, o pessoal, por exemplo, aí do Pernambuco, ele tem você já reconhece esse, o jeito dele. Por exemplo, eu tenho alguns amigos aí, né, do Pará, e eles falam, até quando essa minha amiga, ela chegou do Pará, né, veio aqui alguns anos atrás para Goiânia, ela arrastava, assim, ela parecia carioca falando, né? Então, o paraense parece muito com o carioca aí. E tem os elementos de comunicação, né? Então, baseado, né? É sempre bom você olhar aqui no sumário, que é o sumário, você já olhando nele aqui, você já vai encontrar o necessário, né? Para você poder fazer esse exercício aqui, né? Então, qual o conceito de comunicação, né? Independe da fala ou da escrita, né? Deveria ter colocado o da aqui, né? Da fala ou a escrita, né? Um dos dois. Realmente, se você for pensar bem, comunicar, você não precisa falar propriamente dito, né? Você pode escrever, você pode fazer uma mímica, né? Igual é Libras, né? Mas vamos ver, vamos tentar fazer aqui por eliminação, né? Então, é o uso das palavras de forma verbal. Também, mas não é só isso. Vamos ver. Estabelecer contatos através de informações verbais e não verbais. Tá vendo? Ó, ó, aqui, esse independe da fala ou escrita, é verdade, né? Mas, é assim, existe comunicação. Como é que eu posso explicar direito aqui? Existe tipos de comunicação que você não precisa falar ou escrever. Você pode fazer gestos, mas primariamente comunicar não é só isso, não é só fazer gestos, né? Igual os egípcios, né? Egípcios foi bom, né? Os egípcios que tinham os hieroglifos, né? Então, assim, não depende só disso. Então, aqui fala que independe, ou seja, para eu comunicar, não precisa de fala, não precisa de escrita. Realmente, mas assim depende, ele está tornando essa questão, como é que eu posso dizer, um pouco duvidosa. Mas vamos ver aqui. Agora, esse estabelecer contatos através de informações verbais e não verbais, ele tá com cara de formal aqui. É o processo que adota palavras de outros idiomas. Não, comunicar é isso. Você comunicar em outros idiomas é isso. Mas não é só isso. Imagina, não, eu moro aqui no Brasil, a língua é português, né? O português Brasil, e daí eu vou adotar uma outra palavra, uma outra língua que não é a minha, né? Não faz sentido, né? Então, eu tô chutando aqui, né? Mas, né, analisem vocês aí, né? Eu acredito que a letra C, né?
A linha C aí tá o mais próximo aqui do conceito de comunicação, né? Você pode até vir aqui, ó. Ah, vamos ver se tem. Eu tô achando. Olha, ó. Comunicar-se significa estabelecer contatos que permitem transmitir e receber informações com o objetivo de buscar entendimento e compreensão. Está muito parecido, ó, estabelecer contatos, né, através de informações verbais e não verbais, que busca o quê? Transmitir e receber informações com o objetivo de busca e compreensão. Então, tá aparecendo isso aqui, beleza? Então, assim, vamos voltar lá para o. Eu gosto de olhar bastante aqui no glossário, né, no sumário, porque ele dá uma visão, né, uma visão melhor para a gente. Vamos agora olhar aqui, só um minutinho, pessoal. Só um minutinho aqui, que parece que travou aqui. Pera aí, galera. Falou das listas de pessoal, né? Pega um projeto metal e vai enfiar na tomada. Aí pega e pode correr lá. Aí, cara, legal. Tá travando aqui. Espera aí só um pouco, galera. Agora voltou aqui. Então, o bom é a gente dar uma olhada aqui no sumário, né? Porque o sumário, ele dá uma visão, né? Uma visão melhor aqui. Então, assim, eu acho que o que está mais próximo aqui é a letra C. Mas lembrando, pessoal, na hora que você for fazer aqui, ó, lembrem do conceito, que geralmente esse formulário aqui, ele modifica as palavras, os itens aqui, né? Pode ser que o aluno, né, o João, o Carlos, né, o Eduardo, dependendo aí, né, quando você acessa as alternativas, elas embaralham aqui, tipo questão um vira questão 2 e não necessariamente, né, em todas que todo aluno que for entrar aqui vai ser sempre a letra C, viu? Não cai nessa pegadinha, não. Então, o que está mais claro aqui de parecer aqui é a letra C, ó, estabelecer contatos através de informações verbais e não verbais. Agora vamos para o próximo aí, né? Qual o conceito de linguagem verbal, né? Então, você pode fazer uma pesquisa aí, mas vamos dar uma observada aqui. Letra A, linguagem verbal, ó. Eu, ver, eu verbalizar aqui, né? Então, é, pode ser a falada, né? Não sei. Vamos ver, né? Então, e lembrando que é só uma alternativa aqui, tá? Então, ó lá, ó. Qual o conceito de linguagem verbal? É o uso das palavras com um padrão formal? Ah, não necessariamente. Também é.
Mas vocês estão vendo que desde a alternativa da questão um, né? Estão vendo que tem algumas questões que elas quase são, mas não necessariamente é só aquele conceito, né? Igual a letra A aqui, né? Independe da fala ou da escrita, né? Às vezes, você comunicar, não, você não precisa falar ou escrever, né? Você faz um sinal, um símbolo, igual o pessoal lá que trabalha com empilhadeira, na empilhadeira é guindalto, lembrei, é guindalto hidráulico. Também tem a ponte rolante, não sei se vocês já viram, ó, vou pôr aqui, ó, ponte rolante, só para vocês entenderem o que que é, para não ficar, ó, isso aqui é uma ponte rolante. Então, o pessoal aqui, ó, tem aqui o operador, né? Geralmente ele tem um controle remoto, e daí, ó, você tá vendo essas colunas aqui, ó? Tá vendo essas colunas aqui? Esse braço ele vai ficar transladando dentro do galpão. Por exemplo, eu tenho um cliente aí, a Ferrobras, não sei se vocês conhecem, que ele tem esse tipo dentro dos galpões dele, né, para os perfis metálicos, objetos pesados, né, você utiliza aqui, você coloca um inversor de frequência, né? Na verdade, você tem que usar dois para controlar a velocidade da ponte, né? Aqui no trilho, né? O avanço e o recuo, e também do motor no içamento aqui das peças aqui. E aí, dependendo, você tem sim uma simbologia própria, né? Você faz sinais, igual o pessoal lá, é, do trânsito, né? Fazem sinais falando, ó, gira, por exemplo, gira a carga, né? Aí vai abaixando, abaixando só um pouco. Aí você faz assim, ó, para o objeto. Então, comunicar, né, é também isso, é você fazer sinais, né? Tem aqui também, ó, vamos pôr aqui, guindalto hidráulico, né? Guindalto mesmo, mas guindaste também serve, viu? Não tem problema, não. O guindalto é o caminhão aqui, ó. Eu participei de um serviço aqui faz um ano e pouco, mais ou menos, que utilizava um guindaste desse daqui, ó. Na verdade, ele é um guindaste, mas você chama ele de guindalto, porque é um guindaste acoplado a um caminhão, né? Então, e eles estavam montando um poste. ó, ó, e esse poste, de longe, ele parece circular, mas ele é formado por várias placas metálicas que é como se fosse não um hexágono, né? Mas ele tem várias faces assim, e aí ele chega quase a ser circular, e é extremamente pesado. Ele serve para linha de transmissão, linha de 138 kV, linha de 69 kV também, 138 kV e 69. Então, para você operar também esses equipamentos aqui, você pode fazer sinais, tá? Mas basicamente, né, é, olha, é o uso das palavras com um padrão formal, né? Existe o nosso padrão formal, né? Que é as palavras escrita, né? E o formal verbalizado, o formal falado, né? Mas existe também sinais. Mas vamos ver se é isso, se a letra A, ela se encaixa mais aqui. Eu vou até marcando aqui, ó, para eu saber o que eu marquei aqui. Só não vou dar continuidade, né? Porque senão aí, como se diz, só a minha análise e minha sugestão aqui, né? Então vamos lá. É a língua que utilizamos com nossos familiares
e amigos sem formalidade. Também, mas não é. É porque quando a gente fala de conceito, o conceito esse era é no sentido de ser. Então, assim, também mas isso aqui ele tá muito específico. Vamos ver, ó, independe, ó, tá com o mesmo, tá com a mesma palavra que ó, independe, ó, da fala ou escrita, não precisa de palavras. Tá de brinks, né? Isso daqui, essa letra C aqui, com certeza não é. Vamos lá, letra D. É o uso de palavras quando se fala ou escreve. É igual eu falei, não é exclusivamente. Então, deixa eu ver, independe da fala ou escrita, não precisa de palavra. Esse C com certeza não é. Esquece. É a língua que utilizamos com nossos familiares sem a formalidade? Também não é. Esquece. É o uso de palavras com um padrão formal? Também não é. Rapaz. Tá mais com cara da letra D. É o uso de palavras quando se fala ou escreve. Verbalização, né? Isso mesmo. Mas qualquer dúvida, pessoal, busquem, né? Façam pesquisa na internet. Vem aqui no livro, ó, os processos aqui, ó, técnicas, a linguagem verbal e não verbal, tá vendo? As várias facetas aí da comunicação, né? Você utilizar verbal e não verbal, a verbalização, né? Como diz os italianos, é o parlatório, né? Então, linguagem coloquial, tem linguagem padrão, tem estrangeirismo, tem neologismo, tem gírias, tem regionalismo, né? Tem processos de comunicação, tem é, elementos de comunicação. Então, é, tá com um cara que é essa aqui mesmo. Tá com cara que é essa última aí, viu? Então, vou deixar a letra D aqui marcada aqui, tá bom? Agora vamos para o próximo aqui. 3. Quais são os elementos da comunicação? Né? Lembra lá em toda a aula de português, geralmente também, eu lembro que eu tinha no colégio, eu tinha português e eu tinha redação, né, que aí eles treinavam a gente, porque antigamente, no vestibular, que hoje é o Enem, né, que aí depois que você tem a nota do Enem, você, por exemplo, as federais, né, que são as mais disputadas, você faz aquele o SISU, né, então para você usar o SISU, né, a nota do Enem no SISU, para você é, buscar pelas vagas, né? Então eu lembro que aí eles falavam de narração, descrição, tem até um livro, eu sinceramente, né, ainda mais a linguagem aí do jovem, mas até hoje eu acho ele muito chato. Era um livro que ele era extremamente descritivo. E aí ele usava vários tipos de linguagem. Ele usava a linguagem, vamos dizer assim, informativa, né? Ó, os funcionários, eles saíam da fábrica, ele usava o nível informativo, mas também ele usava no sentido poético, né? Eles, né, andavam lânguidos, né, na linha lá de montagem, não sei o quê, uma tarde preguiçosa, uma noite sonolenta. Então ele fazia esse estilo de narragem, acho que é prosa que chama, né? Você falar em prosa que é o sentido direto, né? E tinha um sentido poético, vamos dizer assim, né? Que aí você utilizava figuras de linguagem, né? Então, os elementos da comunicação,
Vamos lá, receptor, emissor, né? Tem a pessoa que recebe, tem a pessoa que fala, né, que emite, e você tem a mensagem, ó, tá com cara. Receptor, referente, mensagem, canal, canal tem, que é né, que é porque quando você fala, né, você tem a pessoa que emite, né, a mensagem, por exemplo, eu sou o emissor. Você aí, né, não só ao vivo, mas também assistindo a aula gravada, você é o receptor, você é quem recebe a mensagem. E eu estou verbalizando essa mensagem aqui, né? Então eu estou utilizando um canal, né? Eu estou utilizando um canal que seria que é a fala. Ó, rapaz, está aparecendo. E você tem um código, que é a linguagem portuguesa, né? E daí daí do outro lado que está assistindo, né? Se você está entendendo, você tem um feedback, né? Que aí você balança a cabeça, né? Quando eu dou aula presencial, né? A maioria, né, da minha experiência aí, né? Não só no treinamento, né? Mas também na indústria, né? Ministrando aulas e treinamentos na área aí da segurança do trabalho também, né? Na área aí da elétrica. E esse feedback, né? Eu sei que às vezes o aluno assim tá com cara de paisagem, tá olhando para o infinito, você vê que ele não entendeu nada, o cérebro desligou e o cara tá lá em Nárnia, né? Então esse feedback, a gente recebe esse feedback, ó, fulano não tá entendendo nada que eu tô falando, mas ciclano tá balançando a cabeça, né? Mesmo que ele esteja balançando só a cabeça para dizer que está prestando atenção, né? Pode ser, mas ele está dando um feedback. Então, essa letra B, sei não, tô achando que ela é bem promissora. Vamos ver a letra C. Referente, tem o referencial mensagem, canal. Não. Canal, código, né? O código que é a língua portuguesa, né? Não, é a letra B. Tá na cara. Essa aqui foi de graça, né? É para você não zerar, né? Não zere, pelo amor de Deus, nessa questão aqui. Vamos lá para o próximo. Então, ó, receptor, o referente, né? O referencial, né? Para quem que eu estou emitindo a mensagem, né? A mensagem em si, o canal, né? Que eu estou usando as moléculas do ar aqui, né? Para ir para o microfone. Daí ela converte, né? Converte aqui em sinais elétricos, viaja pela internet aí, pelo stream, né? E chega a você como sinal elétrico. Depois vai chegar no alto-falante do seu computador ou no alto-falante do fone de ouvido, se você estiver usando, né? Essa, essa número 3 aqui tá. Eu ia falar letra 3, né? Professor, eu acho que quem tá em Nárnia é o senhor. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no próximo aqui. O que significa coerência, né? Textual. Então a gente vai ler aqui, vamos dar uma observada aqui. Letra A são os conectivos, né? Tipo o verbo de ligação, que utilizamos para dar sentido ao texto. É, vamos ver os próximos aí, ó. A forma lógica, ou é a forma lógica, né? Como essas ideias se relacionam, né? Ou como elas se concatenam. Se eu não me engano, eu já vi isso numa bibliografia, né? Até o Paulo, acho que é Paulo Freire, que é bem famoso aí. Eu já vi isso daqui. Se concatenam, ideias se relacionam ou se concatenam. É uma forma lógica, né? Uma coerência textual. Eu poderia dizer, né? Igual se eu começasse a falar aqui, robô, chá, Naruto. Aí você ia olhar aí para sua esposa, né?
né, ou para o seu marido aí, olhar para o lado, olhar para o outro, falar assim: esse professor, ele tá chamando o urubu de meu louro. Ele tá falando, como se diz, ele tá falando laranja e eu tô entendendo abacaxi. Palavras desconexas, né? Charuto, Naruto, abelha. Isso não tem coerência textual. Isso é um texto, são palavras soltas, né? Não sei não, mas essa é a forma lógica que ele está melhor do que os conectivos. Porque os conectivos, pessoal, né, ó, que utilizamos para dar sentido ao texto, eles dão sentido ao texto, né? Mas mesmo assim, se eu pegar Charuto, Naruto, sei lá, Sasuke, acho que eu estou assistindo muito desenho, né? Beleza. Eu estou enumerando, eu estou falando que o Naruto estava fumando charuto e estava falando com o Sasuke, né? Eu trouxe uma sequência de palavras, usei conectivos, mas não fez uma. Eu não tive uma coesão, não tive uma coerência textual, né? Então, essa letra A, agora pensando bem, ela não está com cara, não. É a forma lógica como as ideias se relacionam. Tá com carinha que é essa. Letra C. Relação harmoniosa entre as ideias apresentadas em um texto. É, harmoniosa. Mas eu posso falar esse mesmo texto e eu posso dar utilizar técnicas que o pessoal lá da literatura utiliza, né? Como um jogo de palavras, eu posso criar uma harmonia, mas mesmo assim, essa harmonia, ela não traz coerência ao texto. Ela traz uma, né, vamos dizer assim, uma poesia, né, ao texto, mas assim, coerência ela não vai trazer, não. Então, harmoniosa ela pode ser, viu? Esse harmoniosa tá me pegando, né? Você entende? Eu posso utilizar um jogo de palavras aí, né? Mas é uma música, um poema, né? Eu trouxe harmonia, mas eu trouxe uma coerência textual, porque assim, por exemplo, principalmente na época aí da ditadura, né? Eu lembro que eu tive que ler um livro, era um dos livros que a gente lia, né? Que poderia cair no vestibular, chamava, eu acho que até ele já faleceu. Ele é famoso pela obra dele, do Alto da Compadecida. Acho que é o Ariano Suassuna. Se não me falha a memória, acho que é dele esse livro. Chama A Hora dos Ruminantes. Esse livro, A Hora dos Ruminantes, se eu não me engano, acho que é o Ariano Suassuna. Esse A Hora dos Ruminantes é um livro da época da ditadura, e daí o pessoal, eles não poderiam dizer diretamente nas suas publicações para o governo, né? Então eles faziam publicações, escreviam histórias que não tinham pé nem cabeça, né? Ele trazia uma harmonia, vamos dizer assim, uma relação harmoniosa entre as ideias apresentadas no texto, mas assim, mas traz né, ó, é uma literalidade, vamos dizer assim, mas necessariamente ela não pode ser coesa, né? Porque esse A Hora dos Ruminantes, ele traz uma harmonia, mas é como se eu estivesse contando uma história sem pé nem cabeça, né? Para uma história sem pé nem cabeça, ela tem harmonia, né? Mas só que ela não tem coerência, porque seria uma história inventada, vamos dizer assim, né? Então, a relação harmoniosa não tá com cara, não. Vamos ver. É a segunda abordagem do texto. Não, esse negócio de segunda abordagem do texto tá parecendo que isso aqui, ó. Ó, vários tipos de comunicação. Mas eu acho que ainda mais forma lógica, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, tem até vídeos aí no YouTube, né? O computador, né? A máquina né? Vamos dizer assim, a máquina de Turing, né? A chamada Turing Complete, né? Foi uma máquina inventada, o computador que vocês estão utilizando aí para assistir aula, ou o celular, ou o tablet, né? Ele foi
ele foi inventado como uma abstração, né? Era uma máquina que tinha uma linha de código. Inclusive, a descrição é como se, quando você lê o livro lá, o original lá do Turing, ele se parece com a forma lá que você tem um carrinho, né? É como se fosse uma máquina de escrever, né? Então, achei interessante isso. A máquina de Turing, né? Ela tem uma lógica, só que essa lógica é formal e utilizava também, né, os conceitos aí lá da filosofia, da lógica, né? O princípio, por exemplo, tem o princípio do terceiro excluído, né? Só pode haver uma proposição. Quando eu falo proposição, eu falo uma ideia, né? Por exemplo, todo homem é mortal, todo mortal é homem, né? Eu estou levando uma lógica, né? No início, lá na filosofia, existia a lógica, você utilizava argumentos, né? Será que esse argumento é verdadeiro, né? Se todo homem é mortal, todo ser que é mortal é homem? Não. Todo homem é mortal, isso é verdade, mas todo ser que é mortal, né, é um ser vivo, vamos dizer assim, né? Aí você tem animais, né, a parte aí dos animais, dos insetos, né, os nematóides, né, que são é, os anelídeos, né? Então, formas de vida, vamos dizer assim. Então, isso tudo, né, a gente dá para a gente encaixar em lógica, e daí eles foram diminuindo esses argumentos, né, até ser criada a chamada de lógica proposicional, né? E aí você pode utilizar para ligar circuitos, e esses circuitos você traduz no que antigamente seriam os programas, né? Mas o programa a gente tinha que modificar ele em tempo real, né? Essa parte aqui de comunicação, né? Para muitos ela pode parecer assim, né? A muitos não gostam, né? Eu sou da área da exatas aí, eu acho interessante essa parte. Vamos lá. O que significa coesão, né? Coesão textual. Vamos lá ver. Ó, de novo, ó, o negócio ó, aqui é coerência textual. Agora aqui é coesão, né? Coesão textual. Então vamos dar uma olhada aí o que que a gente coeso. A ideia de coeso é algo junto, algo harmonioso. Opa. Vocês estão pegando a visão aí, né? Vamos ver lá assim, ó. Né, a relação harmoniosa, tá vendo que é a mesma proposição aqui, ó, entre ideias apresentadas em um texto. A coerência, ela tem um sentido lógico. Agora, a coesão, né, o texto ser coeso, necessariamente ele não precisa ser lógico. Então, essa letra A tá com a carinha que é a verdadeira. Vamos ver os outros aí. São os conectivos que utilizamos para dar sentido ao texto. Mesma coisa aqui, mas não. A forma lógica é como as ideias se relacionam? Com certeza não é, já foi a resposta do outro, né? É a segunda abordagem do texto. Então, pessoal, a letra A tá com a cara, tá com um cara que, que é ela mesmo, né? Porque coesão é isso, você ter partículas, né? Partículas coesas é, é a ideia maior, mas é igual eu falei para vocês, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, né? Mas coesão é isso, viu? É harmonia no ter. Por exemplo, uma música, né? Uma música ela pode não ter, né? Existem algumas músicas que têm coerência textual e tem coesão, né?
tem os dois, tipo aquela música lá do Renato Russo, o Faroeste Caboclo, né? Ela tem coerência textual, porque literalmente a música é uma história, né? Uma história com E, né? Se fosse história com H, aí é história, né? A história da civilização, né? A história humana, vamos dizer assim, dos povos, né? Agora, uma história é uma história contada sobre um caso, né? Eduardo, aí tem o Faroeste Caboclo, tem aquela outra música também, o Eduardo e Mônica, né? Que aí os dois se casaram, tiveram filho, né? Não viajaram, então ele tem tanto coerência textual como coesão textual. Mas coesão basicamente é harmonia e não precisa ter lógica. Interessante, viu? Vamos lá. Número 6. Quais partes estão divididas o parágrafo? Eu lembro que acho que foi na primeira aula que a gente teve, que eu estava explicando sobre a plataforma, né? Até eu falei um pouco de dissertação, né? Que dissertação você tem o quê? Você tem o tema, aí juntamente com o tema você tem os argumentos. Até eu comentei que os dois argumentos seria interessante, né? Dentro lá das, acho que é 40 linhas, ou é 45 linhas, né? Que é permitido aí, né? Então você tem um parágrafo, né? Que você tem o tema e você tem os argumentos. Nesse parágrafo você apresenta o tema da dissertação e os argumentos. No próximo parágrafo, você defende o primeiro argumento, né? E no próximo, já o terceiro, né? Defende o segundo argumento. Você tem só dois parágrafos para cada argumento, ou seja, é onde você apresenta, né, uma ideia, né? Então, a ideia, você tem um período, né? Vamos ver as alternativas aqui. Finalizando, né? Dois argumentos, né? O argumento um, argumento dois para cada parágrafo, e na conclusão é mais um parágrafo. Então, você tem verbo, isso é verdade, período, frase, verbo. Pai, tá com cara. Que a oração, na oração em si, você tem o verbo, você tem o sujeito. Você tem um período, você tem uma oração, né, que é para defender as ideias, é a frase. Tá com cara que é a letra a número 6, né? Lembrando, gente, pode ser que estejam embaralhadas aqui. Então, o ideal é a gente entender a ideia, né, de cada assertivo aqui. Eu estou entre essa A e a C. Período, frase, sei que tem. Numa oração. Confesso que eu estou com dúvida no verbo aqui, mas a oração ela tem tudo. Ela tem a ideia, tem o verbo, né, que pode ser verbo de ligação, tem o sujeito, né? Tem o sujeito oculto, pode ser tal. E o parágrafo para você defender se for o dissertativo, né? Mas para você apresentar uma ideia, né? Você tem que contar, vamos dizer assim, uma história. Então, período, oração, e a oração é que está me fazendo tá mais inclinado para a letra A da 6. É isso mesmo, gente. A gente pode até fazer uma pesquisa aí, mas eu creio eu que seja essa. Vamos lá. Número 7. Quais os tipos de parágrafo que apresenta diálogos e relato de fatos? Então você tem diálogos, né, de pessoas, né? Obviamente, ou, né, o diálogo de animais ficou bom, né? Mas se for um conto lá, tipo Monteiro Lobato, né? Você tinha a Cuca, né? Então
Pode ser um diálogo de animais aí, né? E quem diz que diálogo precisa ser falado, né? Você tem toda uma linguagem corporal, né? Por exemplo, quando um animal, um cão, por exemplo, um cão novo chega na casa de um dele, né? E aí o outro ele fica sempre, né, com a cabecinha baixa e o outro fica mais, você vê que ele fica com o peito estufado, mesmo ele sendo sendo pequeno, né? Eu tenho um poodle mesmo que mesmo ele sendo pequenininho, ele é bem ele é bem desafiador. Então ele tem aquela linguagem corporal que ele se faz entender, não só para os iguais a ele, né, os cães, mas também para os outros aí. Então, ó, você tem diálogos e relatos de fatos. Dissertação? Não. Dissertação você tem defesa de ideias e tal. Argumentativos? Não. Descritivo é igual eu falei, essa obra, chama O Cortiço, lembrei. Moço, eles descreviam, o livro inteiro é descrevendo, né? Descrevendo como que era a cidade, como que era o trabalho, como que era lá o boteco que ficava lá perto, nossa, e como que era formado, é uma descrição mesmo do cortiço. Eu lembro que eu li esse livro horrível, assim. Eu mesmo achei muito chato, né? Rapaz, é narração, né? Você tá narrando, você narra fatos, né? E nessa narração, né, você tem diálogos. Você pode ter o narrador, igual você tem uma história lá, não tem aquele filme do Avatar lá, que aí você tem a narração lá no início, parecendo com aquele do Star Wars, né? Rapaz, eu tô achando que o narrativo tá com a carinha que é esse daqui. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo aqui, né? Que é o conceito aqui, né, de descrição, né? Vamos lá. Qual o conceito de descrição? Há a presença de narrador e personagens. É, não deixa de ser. Não, opa, ó, pegadinha do malandro, ó. Elemento descritivo, ele tem um. Vamos lá, verbos de ação fazem parte da sua estrutura. Conceito de descrição, né? É, os verbos de ação, deixa eu ver, apresentar, desenvolver e defender uma ideia. Não, isso tá com cara de dissertar. Cara, não, isso é dissertação. É a arte de ilustrar, descrever, né? Ilustrar um objeto, pessoa ou ambiente. É, não deixa de ser isso. Não, não, é a arte de ilustrar um objeto, pessoa, ou ambiente. É isso mesmo. Tá corretíssimo. Vamos ver quantos que falta aqui. Falta só duas aqui, né? Então, o 7 foi narrativo, né? Tá certo. Vamos lá. O que significa descrição subjetiva, né? É subjetivo, é abstrato, né? Vamos ver, letra A. Acontece quando usamos a emoção para descrever um objeto. Pode ser uma subjeção. É um texto estático? Não, não. Acontece quando descrevemos um objeto, pessoa, ambiente. Não, isso aí é a descrição. Utiliza verbos de ação. Está com mais cara que a letra A, viu? Acontece quando usamos a emoção
para descrever um objeto. Isso mesmo, exatamente isso. Então vamos ver o último. Ó, já falta 2 minutos aqui para finalizar, né? Então já vamos nele aqui. Mas foi importante para a gente fazer. É, é porque essa atividade aqui como é que fala? Esse formulário aqui, né? Ele é o motivo de você utilizar essa apostila aqui. Porque como eu não sou um profissional de formação e da área, né, do português, da redação aí, mas eu conheço, né, pouco, mas eu conheço, né, é, as outras atividades, elas são voltadas, né, comunicação oral escrita, elas são voltadas, igual a gente viu na atividade da semana passada, né, elas são voltadas para a área que vocês estão, né, se graduando aí, que é o eletrotécnico, né? Mas existe, né, tarefas específicas igual essa daqui, né, que é relacionada propriamente dita à comunicação oral escrita aí, né? E daí esse tipo aqui, pelo menos, ele é um formulário. E pelo amor de Deus, quando você finalizar aqui, ó, não esquece de clicar aqui, finalizar tentativa. Eu não vou finalizar, porque senão vai contabilizar a minha tentativa aqui, né? E aí vai bagunçar, vai entrar a minha nota, né? Eu sou professor, né? Eu não sou aluno. Então eu não vou clicar, eu não vou finalizar aqui, né? Mas você tem que finalizar, tá bom? Então vamos lá. Qual é o conceito de um texto dissertativo? Ó, acho que aqui até respondeu. Desculpa aí, gente. Aqui nas alternativas anteriores aqui até aconteceu isso. É porque tá um ar-condicionado aqui, tá frio, rapaz. Aí você me desculpa aí, ó. Qual o conceito de um texto dissertativo, né? Lembra que eu falei? Você tem um tema, tem uns argumentos, e nesses parágrafos, os próximos, aí você vai defender a ideia, e lá na conclusão você vai fechar. Então, descrever objeto já tá fora. Texto que possui elementos como narrador e personagem, tá fora. Utiliza o verbo de ligação, também tá fora. Caracterizado, né, pela defesa de uma ideia. É isso aqui, com certeza. Ainda mais, e hoje em dia, né, o Enem, né, que aí você escreve sua nota lá no SISU, né, é única e exclusivamente a dissertação. O estilo de redação que a gente estuda, né, é o dissertativo. Mas quando eu estava lá na graduação de engenharia elétrica, né, eu fiz uma matéria que chamava redação técnica. Eu fiz a português, né, tinha lá português, que era bem parecido com esse aqui, comunicação oral escrita, e tinha outra matéria lá de redação técnica. A gente aprendeu, né, como fazer uma ata, né, vários documentos técnicos que a gente precisa para o mundo corporativo aí, né? Então é isso, pessoal. Ó, não esqueça, ó, fez aqui o seu formulário aqui, né, as 10 questões, né? Você vem aqui, eu sei que tem, ó, tem esse botão aqui de finalizar a tentativa, né? Que é esse aqui do lado aqui que mostra as 10 questões, né? E tem esse outro aqui, ó, de finalizar a tentativa, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, só para a gente lembrar do que a gente marcou aqui, tá? Então, pessoal, por hoje é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Sair. Olha, você viu que eu coloquei aqui, ó, para setinha para trás sair, e as alternativas elas não foram salvas, né? Então, na hora que você for lá, você tem que pôr em finalizar, tá? É porque eu tive que pôr aqui eu tinha que simular, porque senão, dependendo aí do que eu for mostrar aqui, ele não dá certo, né? Aí eu posso simular o aluno. Tá, pessoal? Então, ó, lembrando
essa aula, né, que vai ser postada aqui, essa aula de hoje, né, a gente falou propriamente dito do questionário aí. Então, vai ficar faltando, a gente, né, apesar de na primeira aula a gente ter falado um pouco dos fóruns aí de discussão um e 2, né, a próxima, né, que vai ser no dia 1/3, vai ser para finalizar essa UC aqui, né, e, e daí a gente fala sobre o formulário de discussão um e dá uma aprofundada, né, apesar de eu já ter falado dele lá na primeira aula, né, a gente fala do formulário de discussão um e o 2, a ideia, que é uma ideia lá aberta que vocês têm que desenvolver, né, mandar para eu corrigir, né? Então, tá bom? E só lembrando aqui que que eu conversei com o coordenador, né? Eu vi que a turma estava muito, como é que fala? Tava pequena, né? Só que aí ele falou que ia prorrogar, né? Mas como a gente já iniciou, né? Mesmo que entrem outros alunos aí, as aulas vão ficar gravadas e vai ser cedido um tempo, né? Para esses alunos poderem, os próximos, os que tiver lá na lista, né? Para entrar, para fazer as atividades, tá bom? Vocês não vão ser desassistidos, não, tá? Então é isso, pessoal. Deus aqui, vou parar de compartilhar aqui a nossa telinha. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, né, que vai ser a última dessa UC. E depois a gente já vai com eletricidade básica, né? Aí vai ser uma eletricidade básica dedicada não só a circuitos de tensão e corrente contínua, né? Igual foi lá no seu segundo grau, né? Mas agora a gente vai aprofundar mais, falando de circuitos, né, de equipamentos de tensão e corrente alternada, tá? Só fazendo um spoilerzinho aí. Então fiquem com Deus, pessoal, né? Tenham aí um final aí de noite abençoado aí, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.